Paz e bem, irmãos e irmãs. Sejam muito bem-vindos a este momento de oração e meditação da Palavra de Deus. Que ela toque profundamente o seu coração. Nesta terça-feira, as leituras nos levam a refletir sobre os sinais dos tempos e sobre a certeza de que o reino de Deus é eterno. Estamos nos últimos dias do ano litúrgico e a Igreja nos ajuda a olhar para o fim das coisas passageiras e para a esperança que não se abala. Buscando o que vem do alto, celebremos com fé. Leitura da profecia de Daniel. Naqueles dias, disse Daniel a Nabucodonosor: Tu, ó rei, olhavas e pareceu-te ver uma estátua grande, muito alta, erguida à tua frente, de aspecto aterrador. A cabeça da estátua era de ouro fino, peito e braços eram de prata, ventre e coxas de bronze, sendo as pernas de ferro e os pés parte de ferro e parte de barro. Estavas olhando quando uma pedra, sem ser empurrada por ninguém, se desprendeu de algum lugar e veio bater na estátua, em seus pés de ferro e barro, fazendo-os em pedaços. Então, a um só tempo, despedaçaram-se ferro, barro, bronze, prata e ouro, tudo ficando como a palha miúda das eiras no verão, que o vento varre sem deixar vestígios. Mas a pedra que atingira a estátua transformou-se num grande monte e encheu toda a terra. Este foi o sonho. Vou dar também a interpretação, ó rei, em tua presença. Tu és um grande rei, e o Deus do céu te deu a realeza, o poder, a autoridade e a glória. Ele entregou em tuas mãos os filhos dos homens, os animais do campo e as aves do céu, onde quer que habitem, e te constituiu Senhor de todos eles. Tu és a cabeça de ouro. Depois de ti, surgirá outro reino, que é inferior ao teu, e ainda um terceiro, que será de bronze e dominará toda a terra. O quarto reino será forte como o ferro, e assim como o ferro tudo esmaga e domina, do mesmo modo, à semelhança do ferro, ele esmagará e destruirá todos aqueles reinos. Viste os pés e dedos dos pés, parte de barro e parte de ferro, porque o reino será dividido. Terá a força do ferro, conforme viste o ferro misturado com barro cozido. Viste também que os dedos dos pés eram parte de ferro e parte de barro, porque o reino em parte será sólido e em parte quebradiço. Quanto ao ferro misturado com barro cozido, haverá de certo ligações por via de casamentos, mas sem coesão entre as partes, assim como o ferro não faz liga com o barro. No tempo desses reinos, o Deus do céu suscitará um reino que nunca será destruído, um reino que não passará a outro povo. Antes, esmagará e aniquilará todos esses reinos, e ele permanecerá para sempre. Quanto à pedra que, sem ser tocada por mãos, se desprendeu do monte e despedaçou o barro cozido, o ferro, o bronze, a prata e o ouro, o grande Deus faz saber ao rei o que acontecerá depois no futuro. O sonho é verdadeiro e sua interpretação fiel. Palavra do Senhor, graças a Deus. Louvai-o e exaltai-o pelos séculos sem fim. Louvai-o
O Senhor esteja conosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, algumas pessoas comentavam a respeito do templo, que era enfeitado com belas pedras e com ofertas votivas. Jesus disse: Vós admirais estas coisas? Dias virão em que não ficará pedra sobre pedra. Tudo será destruído. Mas eles perguntaram: Mestre, quando acontecerá isso? E qual vai ser o sinal de que essas coisas estão para acontecer? Jesus respondeu: Cuidado para não serdes enganados, porque muitos virão em meu nome dizendo: Sou eu. E ainda, o tempo está próximo. Não sigais essa gente. Quando ouvirdes falar de guerras e revoluções, não fiqueis apavorados. É preciso que essas coisas aconteçam primeiro, mas não será logo o fim. E Jesus continuou: Um povo se levantará contra outro povo. Um país atacará outro país. Haverá grandes terremotos, fomes e pestes em muitos lugares. Acontecerão coisas pavorosas e grandes sinais serão vistos no céu. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Reflexão. Queridos irmãos e irmãs, as leituras de hoje nos colocam diante da fragilidade dos reinos humanos e da firmeza do reino de Deus. No livro de Daniel, Nabucodonosor sonha com uma grande estátua feita de diversos materiais, representando os impérios da história. Uma pedra, porém, lançada sem intervenção humana, sinal da ação divina, derruba a estátua e se torna uma montanha que enche toda a terra. Aqui está o primeiro ensinamento para nós. Tudo o que construímos sem Deus pode ser belo, mas é frágil. Só o que é de Deus permanece. Quantas vezes colocamos nossa segurança em coisas que parecem sólidas? Trabalho, dinheiro, projetos, estruturas, pessoas, e tudo isso passa. Daniel nos lembra que há apenas um reino que não será destruído, o reino de Deus. E nós devemos colocar a nossa vida sobre esse fundamento. O salmo que hoje cantamos nos convida a bendizer o Senhor em todas as suas obras. É um chamado para reconhecermos que, apesar das instabilidades do mundo, tudo está nas mãos de Deus e tudo deve louvar a sua glória. No Evangelho de hoje, Jesus olha para o templo, tão admirado pelo povo, e diz que não ficará pedra sobre pedra, que tudo será destruído. Em seguida, ele fala sobre guerras, conflitos, desastres, sinais no céu. Mas Jesus não está anunciando o terror, está ensinando discernimento. Com isso, ele nos convida a não nos deixarmos enganar pelo que passa, a não colocarmos o coração no que desmorona e a não nos perturbarmos com os sinais, mas sim a permanecermos firmes no Senhor. Nós vivemos num mundo cheio de ruídos, de notícias que assustam, de crises, de ansiedade, de pressões, de correria. Mas Jesus insiste para que não tenhamos medo, para que permaneçamos firmes. A nossa segurança não vem de estruturas humanas, mas de Deus. No fundo, o Evangelho nos faz uma pergunta muito simples: onde temos colocado nossa confiança? No que passa ou no que permanece? Queridos, elevemos as nossas orações a Deus e peçamos que Ele nos ajude a colocar o coração no que não passa, no que é eterno. A esperança não decepciona, porque o amor de Deus foi derramado em nossos corações. Oração. Senhor nosso Deus,
Nós vos louvamos porque sois o Senhor da história e da nossa vida. Dai-nos um coração firme, capaz de confiar em vós em todos os momentos. Fortalecei a nossa fé para que não temamos as tempestades do mundo, mas permaneçamos seguros na vossa palavra. Conduzi, Senhor, os nossos passos, iluminai nossas decisões e sustentai-nos com a vossa graça. Que o vosso reino cresça em nós e por meio de nós alcance todos que convivem conosco. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. Bênção do cristão. O Senhor nos abençoe e nos guarde. O Senhor faça brilhar sobre nós a sua face e se compadeça de nós. O Senhor volte para nós o seu rosto e nos dê a paz. Que você siga o seu dia com paz no coração e firmeza na fé. Gratidão por rezar conosco. Um dia abençoado para você e sua família. Até amanhã, se Deus quiser. Paz e bem.